Boa noite, eu sou o Inácio Pereira e esse é o Mundo Econômico. Hoje também participando junto à TV Beltrão, vai aqui o nosso agradecimento a toda a diretoria da TV Beltrão que acreditou no nosso trabalho e, claro, a toda a produção da Rede Mundo TV, que você que nos acompanha especialmente através da internet já está acostumado aí com as pautas do mundo econômico. E nesta semana, já nesse primeiro programa da TV Beltrão, já o 14º, 15º da Mundo TV, nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que repercutiu muito neste final de semana, que foram as comemorações, celebrações e também protestos a respeito do 1º de maio, agora que celebra mundialmente o Dia do Trabalho, e que no Brasil houveram manifestações por todo o mundo, e aqui no Brasil não foi diferente, manifestações pró-governo e contra-governo, de pessoas ligadas aos setores produtivos, uns reivindicando melhores condições de trabalho, políticas públicas, mas também aqueles protestos velhos, protestos políticos, né? E você aí dessa casa, com certeza, já deve ter visto algo a respeito desses protestos que aconteceram no mundo, né? Mas você que está nos acompanhando conhece por que se celebra o 1º de maio no mundo afora? Mundo econômico também é cultura. Desde o fim do século XIX, ainda nos Estados Unidos, no Brasil e também em outros países ocidentais, especialmente, o dia 1º de maio, ele é tido como o dia do trabalho ou o dia do trabalhador. Tal data ela foi escolhida em razão de uma onda de manifestações e conflitos violentos que desencadeou a partir de uma greve geral. Essa greve paralisou os parques industriais na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, justamente no dia 1º de maio de 1886, né? E desde os tempos de Karl Marx, que se fala nessa velha disputa entre patrões e empregados. Porém, mais do que disputa, o que nós aqui do mundo econômico gostaríamos de alertar a você que nos acompanha todas as semanas, é que tem algo que vai muito além das disputas e mesmo das chamadas garantias que todas as classes trabalhadoras possuem, né? Falamos aqui, caro internauta, caro telespectador, da tecnologia. A tecnologia, ao longo dos anos, vem cada vez mais substituindo a mão de obra humana. Isso, assim, bem debaixo dos nossos olhos. E contra a tecnologia, pouco se pode fazer. Somados a isso, atrevo-me aqui a dizer que não existe o que nós chamamos de profissão garantida. Dois exemplos clássicos de profissões consideradas elitizadas são justamente de quem? Dos advogados e dos médicos. Para que você que nos acompanha saiba, no hospital em São Paulo, o Hospital Albert Einstein, conhecidíssimo hospital aqui no Brasil, o Albert Einstein possui um robô que faz procedimentos cirúrgicos cardíacos. Esse robô, para você ter ideia, ele já realizou mais de 3 milhões de procedimentos cirúrgicos, com um detalhe, com 100% de eficiência. Além do que esse mesmo robô, ele não cansa, ele não tem TPM, ele não tem 13º salário, enfim. E ainda possui um recurso chamado de inteligência artificial, ou seja, além de tudo, a máquina ela tem a capacidade de aprender, né? Então aqui eu falo da profissão dos médicos. Temos também o caso dos próprios advogados, onde a IBM ela desenvolveu uma ferramenta chamada Watson, que pode, a partir do caso a ser analisado, ou seja, estou falando aqui do jurídico, né? Esse sistema ele busca em toda a jurisprudência existente todas as decisões, todos os argumentos que podem ser utilizados e dizer ao cliente, né? Se determinada argumentação que você vem a realizar, você tem lá 70% de chances de ganhar a causa, né? Se você utilizar a argumentação Y, você poderá ter uma chance de 85% de ganhos de causa. Porém, se você utilizar a determinada argumentação, a sua chance sobe a praticamente 100% de chances de ganhos de causa. Então, mais do que ficarmos aqui discursando, falando sobre a velha disputa entre patrões e empregados, que especialmente no 1º de maio se aflorece, né? Nós aqui do mundo econômico preferimos avaliar então o quê? Essas mudanças que no mercado do emprego estão acontecendo e, claro, discutir assuntos para tal.
Você que nos acompanha, você que conhece o Inácio, que conhece o mundo econômico, você sabe, né? Que mais do que tudo é fundamental que tanto a legislação ela acompanhe as mudanças tecnológicas, bem como você que está trabalhando procure aperfeiçoar-se, porque conforme nesses dois exemplos que nós aqui do mundo econômico trouxemos, não existe profissão garantida, ninguém tem cadeira cativa e, para tanto, é fundamental que você esteja acompanhando essas mudanças tecnológicas para que não precise depender aí de outras políticas para se manter no mercado. E já que falamos em 1º de maio, já está posicionado aqui no nosso TP, Paulo Oliveira, lá de Portugal, nosso correspondente internacional, que vem falar um pouquinho justamente como que foi também esse 1º de maio lá na Europa, os protestos, enfim, tudo o que aconteceu, a visão europeia desse 1º de maio, para que possa então estar compartilhando conosco aqui do Mundo Econômico. Paulo, boa noite, bem-vindo. Olá, Viva Inácio e todos os cibernautas que nos estão a acompanhar no Mundo Económico. Sim, de facto, este ano faz 135 anos do 1º de maio, que foi comemorado precisamente em 1886, fruto daquilo que foi uma das maiores greves da classe operária em Chicago, uma cidade norte-americana fortemente industrializada, onde as pessoas trabalhavam mais de 14, 15, 16, 17 horas por dia e onde a principal reivindicação era passar a ter um horário mais civilizado e passar a ter 8 horas de trabalho. Sim, há 135 anos o movimento sindical tinha uma força muito grande porque as pessoas viviam em condições laborais completamente miseráveis. Passados 135 anos, nós ainda temos os mesmos sindicalistas a pensar da mesma forma como há 100 anos atrás, a perder 4, 5, 6 meses em discussões com o governo, em discussões com as associações patronais para se reivindicar mais 0,5% ou 0,25% de aumento, e estamos 6 meses com ministros, com delegações patronais, com delegações sindicais a discutir aumentos de 5 cêntimos em cada 1.000 euros. Isto hoje não faz absolutamente sentido nenhum e daí cada vez mais esta falência do movimento sindical. Não porque não exista necessidades e questões muito proeminentes para que os trabalhadores e para quem trabalha por conta de outro possa reivindicar, mas não são as reivindicações que eram iguais há 50 anos atrás, ou há 100 anos atrás, ou há 135 anos atrás. Hoje nós temos novos desafios para a classe trabalhadora, para a classe média, para quem trabalha por conta de outro. Nós estamos a falar da carga brutal de impostos que nos absorve todo o nosso trabalho. Eu não quero que o sindicato discuta um aumento de 5 cêntimos ou 5 euros ou 50 euros. O que eu gostava mesmo é que o sindicato discutisse como é que podemos baixar a brutalidade de impostos que temos, diretos e indiretos, que nos absorvem grande parte do nosso esforço laboral. Era interessante perceber como pode haver aqui progressões de carreira, como é que se pode haver valorizações profissionais e pessoais, apontar caminhos para esse sentido, para que possa efetivamente haver mais tempo para os trabalhadores, porque quando foi no tempo da escravatura, abolir a escravatura era sinónimo de acabar a economia.
E a economia não acabou, cresceu, ok? Quando veio a Revolução Industrial era o fim da economia, mas a economia não acabou, cresceu. Quando se passou destas 17 horas para as 45 horas laborais semanais, a economia ia acabar e não acabou, cresceu. E, portanto, sempre que houve saltos muito gigantescos naquilo que é a progressão e aquilo que são o status quo das leis laborais, a economia foi crescendo, porque é uma falácia pensar-se que a produtividade aumenta com o número de horas de trabalho. Muito pelo contrário. A produtividade aumenta quando se incorpora tecnologia, quando se incorpora qualificações das pessoas, quando um trabalhador é mais qualificado, dispõe ao seu, desculpem-me a redundância, dispõe ao seu dispor tecnologias que o permitam fazer mais em menos tempo e ter espaço para inovar, para criar produtos de valor acrescentado. É aí que a produtividade aumenta. Neste momento em Espanha está-se a discutir muito seriamente a redução para as 35 e para as 30 horas de trabalho semanal. O que faz todo o sentido. Nós estamos a falar de uma sociedade que cada vez está mais robotizada, está mais automatizada. Então, porque é que essa robotização, essa automatização não se repercute num benefício claro de tempo para as pessoas? Até porque não é por acaso que Espanha está a fazer isto. Okay? Os espanhóis sempre foram muito inteligentes e muito espertos, porque eles sabem perfeitamente que quanto mais tempo a classe média tiver, em vez de ter só 2 dias para desfrutar e para se deslocar e para fazer turismo, passa a ter 3, o que significa 2 noites de estadia. Isso significa que as unidades hoteleiras, toda a parte do turismo, não vai beneficiar de uma noite de dormida, mas vai poder beneficiar de 2 noites de dormida. Isso é um impulsionar do turismo interno. Ok? E, portanto, hoje o que se discute são outras formas laborais, são outros relacionamentos laborais, são outras formas que a classe operária, que a classe trabalhadora, que a classe média, de quem trabalha por conta de outro, espera e tem como principais objetivos. Discutirmos e estarmos sempre com a mesma linguagem de há 135 anos não faz qualquer sentido e por isso os sindicatos cada vez mais estão em verdadeira falência, sobrevivem com a função pública porque esses não podem ser despedidos, esses não vão para a rua, não lhes acontece nada e, portanto, os sindicatos alimentam-se deste elefante cor-de-rosa que todos nós temos dentro da nossa loja chamada economia. Um forte abraço, espero que o meu contributo tenha ajudado a perceber um bocadinho melhor o porquê da falência daquilo que são os sindicatos e espero que numa próxima possamos falar sobre aquilo que é esta visão numa economia global. A todos, um forte abraço. Paulo, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Mundo Econômico, diretamente da Europa, nossa querida Portugal. Falando um pouquinho, então, de como se comportou aí o 1º de maio na Europa, a experiência espanhola bastante interessante. E é como nós falávamos no comentário anterior, né? Mais do que as disputas, mais do que os protestos, é fundamental que as legislações elas acompanhem essas evoluções, porque a economia ela é dinâmica. Prova disso foram os próprios exemplos que o Paulo trouxe, né? Que nos faz pelo menos refletirmos um pouquinho o que está acontecendo nos dias de hoje. E já está aqui nos estúdios do Mundo Econômico, Robson Faria, vem lá do Sul, compartilhar informações fresquinhas para você que nos acompanha. Robson, bem-vindo ao Mundo Econômico, boa noite. Olá, você já ficou devendo no banco ou talvez na cooperativa? Essa é uma situação que vem assolando aí grande parte dos brasileiros. Então, quando a gente acaba mudando a nossa situação financeira, principalmente agora nesses tempos de pandemia, isso pode estar ocorrendo com muitas pessoas. Então, no programa de hoje, eu venho aqui falar sobre isso,
Como que eu posso estar lidando com uma dívida bancária que eu não estou conseguindo pagar mais? Vamos supor que eu comprei um carro, comprei um imóvel e não estou conseguindo quitar as parcelas. É uma situação dramática e muita gente acaba optando por não pagar a dívida, ficar quieto, não falar, ou seja, no final das contas acaba dando calote. E nesse sentido, os problemas podem ser piores ainda. Se você, por acaso, deixar de pagar uma dívida, normalmente no terceiro mês, a instituição vai vir atrás de você, muitas vezes com cobrança judicial, com problemas que podem se agravar para você logo mais na frente. Por mais que uma ação judicial de cobrança acabe demorando, uma hora ou outra ela vai bater na tua porta. E até lá, o seu nome vai ficar restrito em organismos de cobrança como SPC, Serasa. Então, é um grande problemão. E qual que é a dica, então, para você que talvez esteja passando por essa situação e queira aí, talvez, melhorar, sair dessa situação? Então, a primeira coisa que eu digo para quem está, talvez, entrando numa situação dessa ou já está numa situação dessa, é ir negociar a dívida com um agente bancário. Pode ser o teu banco, a tua cooperativa, a instituição financeira a qual você emprestou dinheiro. Ter humildade é muito importante, porque muita gente acaba tendo vergonha de explicar a sua situação. Muitas vezes isso acaba ocorrendo com perda de renda, problemas familiares, então tem um monte de coisa em conjunto e às vezes a pessoa fica meio restringida, fica meio restrita de estar contando toda a história. Mas é importante que você aceite a situação e chegue ao teu banco e explique tudo o que está acontecendo. Assim ele vai poder te ajudar. O banco, ou a cooperativa, ou o agente bancário, ele sabe muito bem que as pessoas passam por dificuldades financeiras, principalmente como nós estamos vivendo agora a pandemia. Uma vez que você explique a tua situação e demonstre, não adianta só explicar, é importante demonstrar, levar a tua nova renda, o teu novo faturamento. Uma vez que você faça isso, a gente pode ter aí gratas surpresas. O banco ele pode renegociar a sua dívida, ou seja, estabelecer novas parcelas, estabelecer novos prazos e quem sabe até você pode levar um período de carência. Um período de carência aí, por exemplo, de 3 meses, numa média, em que você vai ficar sem pagar a dívida, talvez pagando só os juros. Isso vai aliviar um monte o teu caixa e você vai poder recuperar o fôlego. A gente sabe que situações financeiras como essa são passageiras. Lá na frente, caso você volte a ter aí uma nova renda que você tinha antes ou até mais, você pode estar voltando ao banco e antecipar algumas parcelas. Isso também vai fazer com que a sua dívida diminua. Então não esconda o jogo, vá até o teu agente bancário, até a tua cooperativa e trate de renegociar isso, explicar a nova situação e tentar aí ganhar mais prazo e também um novo valor dessa dívida. E isso, agindo com sinceridade, pode trazer aí grandes benefícios para você e também para o banco, que já sabe que essas coisas podem acontecer. Então fica a dica aí para o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Obrigado, professor Robson, pela sua contribuição ao mundo econômico. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a pauta econômica que está travada no Congresso e no Senado já desde o ano passado. De 13 projetos econômicos que são considerados prioritários pelo governo estão parados no Congresso. Isso já estamos indo aí pelo 2º ano da crise financeira e sanitária do Covid-19 e o governo federal estabeleceu, claro, prioridades nas suas pautas, especialmente na pauta da saúde, ligadas à saúde, mas também a pauta ligada à economia. E dos 35, ao todo são 35 temas definidos como urgentes por parte do governo. Dos 35, 13 são pautas ligadas à economia. Dessas 13 pautas, 8 estão simplesmente paradas na Câmara e no Senado em Brasília. Há projetos como reforma tributária, reforma administrativa, a própria privatização da Eletrobras. Alguns desses, inclusive, já aguardam há mais de 1 ano e meio, parados nas gavetas do Congresso e do Senado. No Senado, por exemplo, das 8 pautas de economia que estão paradas lá, 5 estão com o processo de tramitação completamente travados. As outras 3 se fundiram em um único texto, vocês já devem ter ouvido inclusive falar, que é a chamada PEC emergencial, aquela de combate à Covid-19. Resumindo os conteúdos,
ou seja, foram juntadas as três, né, em um único conteúdo, para que a votação de fato tramitasse, de fato como ela tramitou e acelerou, né. Na Câmara dos Deputados, das cinco propostas em tramitação, 3 também estão paradas e apenas 2 avançaram, né? Veja, nós trouxemos aqui do Mundo Econômico alguns projetos que estão parados no Senado para que você possa acompanhar então. Nós temos o projeto de lei 3178 de 2019. Esse projeto de lei, ele dá partilha de petróleo e de gás, né? As principais propostas dessa PL, ela revoga, por exemplo, os direitos de preferência da Petrobras nas licitações do regime de partilha de produção, ou seja, começa a quebrar aí o monopólio, né? E a proposta, ela também garante ao Conselho Nacional de Política Energética a decisão sobre a escolha do regime jurídico de exploração e produção desse petróleo e do gás natural nos leilões do pré-sal, né? A tramitação desse projeto de lei, caro internauta, telespectador que nos acompanha, ele está parado na Comissão de Serviços de Infraestrutura desde a eleição do antigo relator, o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, né? A presidência da casa em fevereiro ainda no ano agora de 2021. Também existe o projeto de lei 261 de 2018, que é um projeto de lei relacionado às ferrovias, né? E como principais propostas, ela trata especialmente da exploração indireta pela União do transporte ferroviário, tanto em infraestruturas de propriedade privada, bem como também de portos brasileiros e também aí das fronteiras nacionais, né? A tramitação desse projeto está sob a relatoria do senador Jean Prats, do PT do Rio Grande do Norte, e deveria ter sido pautado em novembro passado ainda pela Comissão da Infraestrutura, mas foi adiado novamente devido às discussões, especialmente as discussões ligadas ao orçamento. Existe também a PEC 45/2019 e a PEC 110/2019, que essa sim será um milagre se ela de fato for votada, que ela trata da reforma tributária brasileira. E temos assim como principais propostas nessa PEC a reformulação de impostos. Fala-se inclusive na criação do IVA. O IVA é uma espécie de agrupamento de impostos existente lá, PIS, a COFINS, a contribuição social, enfim. Existe um chamado agrupamento de impostos que está previsto nessa lei. E a tramitação, ela foi criada uma comissão mista da reforma tributária no Congresso para debate e deliberações sobre esse tema. Também existem alguns impasses entre ambas as casas e o Ministério da Economia. A pauta tem sido bastante discutida entre os líderes há quase um ano, porém ela continua engavetada, né? Existe também a PL 5877, o projeto de lei, né, de 2019, que trata da privatização da Eletrobras, nós já adiantamos no início da nossa fala, e tem como principal propostas, né? O texto ele faz parte do programa de privatizações do Ministério da Economia e viabiliza a desestatização da Eletrobras. Estatal essa responsável por 1/3 da produção de toda a energia elétrica no país, né? A tramitação desse projeto ele chegou agora até a Câmara dos Deputados ainda em novembro de 2019 e também, para variar, ainda não teve o seu processo movido, não avançou, né? Após 1 ano e 5 meses no Congresso, sequer existe ainda relator para dar um parecer a respeito dessa PL. Existe também a PEC 32/2020, que trata da reforma administrativa, também muito polêmica, e ela trata exatamente do quê? Principalmente das mudanças do funcionalismo público, incluindo salários de servidores e também a redução do tamanho do Estado, né? Esse projeto ele está tramitando, assim, depois de vários impasses entre o Executivo e o Legislativo. O texto da reforma administrativa também segue estacionado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara dos Deputados. Essa comissão, inclusive, é uma das mais importantes do Congresso, né? E também existem outras, né? Nós temos a PL 232, que trata da modernização do setor elétrico, nós temos a PL 5387, que trata do marco legal do mercado de câmbio, que também está parada. Outras, a PL 137/2020, que é para o uso de fundos públicos no combate à pandemia. É capaz a pandemia passar e isso não ser votado, né?
Empresas gastam centenas de horas, para você ter ideia, caro telespectador, para trabalhar para o governo, ou seja, calculando, informando, contabilizando impostos e informando o fisco. Deixa-se de produzir para se fazer aí as contas, prestar as contas ao Estado, né? Todas essas pautas que nós apontamos a vocês fazem parte do programa do governo federal para a modernização e até mesmo o enxugamento da máquina pública. Além, claro, do fortalecimento e da liberdade econômica, característica essa do ministro Paulo Guedes e também ela muito defendida, né? O que nós queremos dizer com isso, né? Existe a ala liberal por parte do governo que prevê justamente isso, um Estado um pouco mais enxuto, menos Estado, inclusive isso é um dos lemas do governo Bolsonaro, e para que isso de fato se concretize, esses projetos de lei que estão estagnados no Congresso e no Senado precisam avançar. Conforme nós falávamos anteriormente, o país precisa se modernizar e isso passa pela sua legislação. E esperamos aí que para as próximas semanas tenhamos boas notícias a respeito dessas pautas e, claro, que o nosso país avance aí para o desenvolvimento especialmente. E para fechar o programa O Mundo Econômico dessa semana, vamos até a África, mais especificamente em Angola, com o nosso correspondente Mauete Batista, que traz informações também vindo daquele continente. Mas antes de passar para o Mauete, gostaria de convidar a você que já acompanha o Mundo Econômico através das câmeras da Rede Mundo TV, através do aplicativo, do YouTube, também do Facebook, e que também está passando agora a acompanhar através da TV Beltrão, que siga-nos nas redes sociais. Lá estão todos os programas anteriores do Mundo Econômico. Seja nosso fã, siga, curta, compartilhe esses vídeos. O programa Mundo Econômico está aqui para trazer informações fresquinhas da economia nacional e mundial. Conforme adiantei, mais do que depressa, vamos até a África com Mauete Batista, nosso correspondente, que vem trazer informações de Angola. Mauete, boa noite e bem-vindo ao Mundo Econômico. Oi Brasil, mundo. Felicíssimos por estarmos de volta e damos um esforço de estarmos em direito mais uma vez, apesar da muita ausência. E já agora permitam-me um abraço extensivo a toda a equipe que anda por detrás deste que é o programa Mundo Econômico. Inácio, forte abraço, quanta ausência, hein? Vai lá, mata alguma curiosidade que tem, faça alguma pergunta, vai lá. Então, Mauete, aqui no Brasil estamos sofrendo muito com a pandemia. E aí em Angola, como que está se comportando a pandemia? Pois bem, Inácio, se assim pude perceber, a sua pergunta foi como a população angolana está a viver diante desta crise que é o coronavírus. Na verdade, Inácio, este coronavírus, aconteceu ou veio de certa forma também para desmascarar certos governos, como o meu governo, como o governo de Angola, digo assim, e o quão eles não sabem fazer as coisas. Na verdade, parte do sofrimento do povo angolano neste momento do coronavírus, neste momento da pandemia, não é por culpa do coronavírus. Parte do sofrimento angolano é por falta de sapiência, falta de conhecimento, falta de liderança e falta de estudo de verdade dos nossos dirigentes públicos. Inácio, os nossos governantes não têm a amabilidade de dizer quando não sabem fazer, quando não podem fazer e quando não devem fazer. Os nossos dirigentes aceitam tudo por nada, só porque acham que vão tirar dividendos, vão ganhar dividendos e aceitam. É inexplicável um país como Angola, com uma orla marítima, com uma extensão, deixa-me ver aqui a minha cábula, a extensão da nossa orla marítima é de 518.443 km². Não se aproveita nada. O nosso país, em termos de turismo, seria um espetáculo
seria o país com maiores destinos turísticos de África. Do turismo não vivemos de nada. O turismo, no Orçamento Geral do Estado, o turismo participa com quase 5%, que é nada. É nada. Olhemos para a capacidade de natureza que Angola tem. Eu até não quero falar totalmente Angola no seu todo, não. Vou só falar de Luanda. Luanda é uma província banhada pelo litoral e pelo Oceano Atlântico. Luanda tem lugares turísticos muito poderosos, mas não se aproveita. Tudo provém do petróleo. Quando se faz o Orçamento Geral do Estado, tudo é petróleo. E as outras riquezas, aonde vai? Ninguém vê. Dá para perceber? O nosso Estado não tem capacidade. Nós estamos à beira de uma falência política, de uma falência econômica. Se é que ainda não estamos, Inácio. A população procura alimentação ao lixo. Partilhei uma filmagem destes. Tive o prazer de partilhar com o Inácio. A população carece de muita ajuda. Tudo que o nosso Estado faz anda aqui, no papel. Agora, sai do papel para a vida real da população. Nunca, não faz. Projetos esses, se fossem realmente concluídos na sua plenitude, seria muito benéfico para a população. Mas esses projetos são inviabilizados por eles mesmos. Para quê? Para terem os fundos por sua posse, para seu benefício próprio. O Estado angolano é um Estado terrivelmente dominado pela ganância destemida. O país está sem era nem beira, sem rumo, população desgraçada cada vez mais. Inácio, é terrível, terrível. Eu acredito que das próximas aparições, permitam-me falar pelo menos 10 minutos. E assim poderei contar mais coisas, mais curiosidades de Angola, números no que tocam a economia e aí por fora. Então, Inácio, muito obrigado por me terem recebido de volta. Estou feliz por estar de volta nessa casa e nesse grande projeto que é o Mundo Econômico, o programa Mundo Econômico. Abraço extensivo a toda a população de Francisco Beltrão e um chique coração. Tchauzinho. Está aí a participação do nosso correspondente Mauete Batista, lá de Angola, pessoa muito querida, amigo nosso, e que também trouxe um pouquinho da sua contribuição e mostrando, de fato, um pouco a realidade que passa aquele país, e isso estende-se também a outros países africanos, para que nós possamos aqui também fazer uma leitura, né, de como está o comportamento do combate à pandemia em outros países, os efeitos econômicos nesses países fruto da pandemia, e uma dica importante que o Mauete coloca, né? Além dos investimentos públicos, também investimentos especialmente em educação, ou seja, algo que já é falado a todo momento, muitas pessoas falam, muitos especialistas falam, e os governos me parecem que ainda não entenderam que a solução para tudo isso, para todos esses problemas, ainda é a educação. Terminamos aqui mais um Mundo Econômico. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe-nos então, tanto na página da Rede Mundo TV, mas também agora na TV Beltrão, Mundo Econômico. Um grande abraço e até a próxima semana.